Queridos, eu quero meditar com todos vocês hoje, em cima do tema proposto por todos os jovens, tendo em vista que os mesmos colocaram após um tema um tanto que relevante, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde se faz necessário sermos cheios do Espírito Santo. Ontem na madrugada, aliás, hoje de madrugada, nós meditamos e passeamos pela história da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha tudo para dar certo, mas no final acabou caindo no erro de relembrar do passado, mas não viver o presente. E há um grande problema todas as vezes que nós olhamos demais para o passado. O passado passou e o presente está aqui. Por essa razão, eu gostaria de dizer a todos vocês que Deus não deixou de fazer o que Ele fazia no passado. Tendo em vista que Deus não é Deus do passado. Deus é Deus do ontem, do hoje e de amanhã. Por isso, todas as vezes que eu observo alguém dizendo eu acho que Deus não faz mais o que fazia no passado, porque no passado Deus curava, no passado Deus batizava, no passado... Deus é Deus do passado, mas é Deus do presente também, irmão. Então ontem nós falamos um pouco sobre a igreja de Éfeso e as suas síndromes de trabalhar, mas não trabalhar mais, de fazer, mas não fazer mais. E hoje eu gostaria de meditar com todos vocês em cima dessa demanda que o Espírito Santo de Deus tem para nós, partindo do pressuposto da descida do Espírito Santo de Deus no livro do Atos ou de Atos dos Apóstolos. Lucas, autor deste livro, junto com a companhia do seu amigo Teófilo, carregam a missão de apresentar os feitos de Jesus em seu evangelho, pois Atos é uma composição literária daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar em Lucas, ou mais precisamente, no evangelho de Lucas. Lucas carrega uma característica um tanto que peculiar quando registra os feitos de Jesus. Por exemplo, Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, embora não esteja em ordem cronológica, mas foi Marcos o primeiro a escrever o evangelho de Cristo Jesus. Posteriormente, Lucas e, consequentemente, Mateus. Embora Mateus seja o primeiro, foi Marcos que teve a missão de levar o evangelho, a boa notícia, as boas novas aos gregos. Ele escreve o seu evangelho na expectativa de atingir o público grego. Diga-se de passagem, ele vivia em cima ou dentro desse contexto, inserido nesse contexto, onde a maioria dos seus ouvintes, a maioria do seu público, eram gregos espalhados por toda a terra, mais precisamente no primeiro século, que a igreja está em desenvolvimento. Lucas já vem com a responsabilidade de apresentar o evangelho de Cristo Jesus aos romanos, pois o mesmo tinha uma vasta lista de pessoas próximas dele, pois o mesmo era um médico por excelência, e muitos romanos vinham até Lucas a fim de receber orientações da parte medicinal, da parte anatômica. Todavia, Lucas, um tanto que inteligente e sábio, aproveitara desta brecha e começara a falar dos feitos de Jesus aos romanos. Mateus, em contrapartida, utiliza do seu argumento teológico, cristocêntrico, a apresentar a pessoa de Jesus aos judeus. Tanto é verdade que se você pegar o evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus utiliza uma figura de linguagem ou uma forma de apresentar os conteúdos de Jesus muito parecido com o que os judeus gostam de ler, entender, conhecer. Por exemplo, você não pode se apresentar a um judeu sem apresentar também a sua linhagem familiar, parentesca. Como assim? O judeu preza muito pela sua cronologia ou árvore cronológica. Ele quer saber de onde você veio, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu tio, quem é seu avô, sua avó, e assim sucessivamente. É por isso que todas as vezes que Deus se apresenta a um dos seus, e ontem foi pregado com muita excelência pelo irmão Abner, acerca do patriarca Moisés, você vai perceber que Moisés, embora sendo criado dentro da cultura egípcia, o mesmo carregava as suas características de um hebreu.
Por essa razão, quando Deus se apresenta a Moisés, Deus faz questão de mostrar qual é a linhagem de Deus. E qual é a linhagem de Deus? Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e assim sucessivamente. Ora, você observa no Evangelho de Mateus, ele começando logo no seu primeiro capítulo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e assim sucessivamente até chegar na pessoa de Jesus, pois o mesmo carrega essa preocupação em apresentar Jesus aos judeus, Marcos aos gregos, Lucas aos romanos. Eu não cito João porque João não se concentra nos evangelhos chamados sinópticos, ele está além dos evangelhos sinópticos, um tanto que diferente, mas eu quero centralizar a minha energia e este ensino a todos vocês na pessoa do evangelista Lucas, pois Lucas, ao apresentar Jesus aos romanos, ele começa a mostrar os feitos de Jesus, mas não só os feitos de Jesus, ele mostra também o que Jesus ensinou. E uma das características extraordinárias da pessoa de Jesus é: ele não só ensina, como ele faz o que ele ensina. Ele não só faz, como ele também mostra, declara, apresenta. O que eu quero dizer a todos vocês é que a mensagem de Jesus, ela não se fundamenta necessariamente nas suas palavras, mas nas suas obras. É por isso que Lucas afirma: ele começou não só a ensinar, como a fazer. Nós vivemos num tempo onde nós ensinamos e fazemos muito pouco. É engraçado que existem pessoas que gostam de ensinar, gostam de falar, gostam de se apresentar, mas na hora de ensinar, aliás, na hora de viver o que está ensinando, parece até que entra em um estado de contraposto, porque não basta apenas ensinar, se faz necessário fazer. Uma das características de Jesus era justamente isso, e é por essa razão que ele atraía a atenção para ele, porque ele falava sobre cura e o mesmo curava as pessoas enfermas. Ele não só falava de libertação, como mesmo libertava todos os oprimidos. Jesus, ele não só falava de carinho, amor, afeto, como mesmo não desprezava ninguém, nem mesmo os doentes, nem mesmo os mortos, pois ele era a vida, e por ele ser a vida, não bastava só falar de vida, era necessário produzir vida. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque você sabe que a morte não conseguiu segurar o filho daquela viúva, a morte também não conseguiu segurar a filha daquele homem chamado Jairo, pois Jesus era a vida. Se ele ensinava a vida, se ele mostrava a vida, era-lhe necessário também provar em obras que ele era definitivamente a vida. Ora, Jesus, ele não só ensina, como ele faz. Lucas apresenta a todos nós esta regra de vida da pessoa de Jesus. Ele não só ensinou, como ele também fez. Isto no Evangelho de Lucas é apresentado a todos nós a característica ou as características peculiares de Jesus. Todavia, nós chegamos no livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, na verdade, Atos do Espírito na vida dos apóstolos. Lucas, junto com Teófilo, dá sequência naquilo que Jesus começou a fazer. Todavia, era justamente no livro de Atos dos Apóstolos que Jesus se despediria dos seus discípulos, pois o mesmo havia cumprido a sua missão. Eu quero que você, em alto e bom som, no 3, grite bem forte a palavra missão. 1, 2, 3. Missão. Missão não é dada a quem tem medo. Missão também não é dada a quem é covarde. Missão não é dada a alguém que para no meio do caminho. Missão só é passada para quem tem chamada, responsabilidade e coragem. É por isso que você vê muita gente parando no meio, desistindo no meio, morrendo no meio, abrindo mão de tudo,
no meio. Por quê? Porque a missão que foi dada para ele, essa missão, ela não gerou dentro dessa pessoa interesse pela causa, a fim de chegar até o final. Uma das características de Jesus era missão, ou ser um missionário. Mais do que isso, Jesus tinha princípios. Toda pessoa de princípio dá sequência naquilo que começou. Toda pessoa parecida com Jesus não começa algo e termina, aliás, e para no meio do caminho sem terminar. Paulo dá uma rápida explanação a todos nós, lá na carta aos Filipenses, quando mesmo diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar até o final. Quem é? Jesus. Jesus tem esta personalidade inserida dentro dele, pois o mesmo sabia pelo que veio, qual era a sua causa e o que ele precisava fazer. E o que é que ele faz após ser humilhado, após ser esbofeteado, após ser crucificado e morto? A missão de Jesus era uma: eu vim ao mundo para que todos tenham vida. Mas haveria um caminho, haveria uma linha para ele seguir. E qual é esta linha? A ressurreição. Se fazia necessário ele ressuscitar. Ele não podia parar na morte. Aliás, a morte não podia parar ele. A humilhação não podia parar ele. A cruz não podia parar ele. A coroa de espinho não podia parar ele. Ninguém poderia pará-lo, pois esta era a sua missão, ir até o final. A sua missão não era parar no Calvário. A sua missão era ir até o final. A sua missão não era parar na traição, porque Paulo disse: e na noite em que foi traído, tendo dado graças, partiu e disse: comam. Isso aqui é extraordinário, porque o pão representa a sequência. Jesus não parou nem mesmo depois de ser traído. Sabe o que ele fez? Fui traído por um, mas ainda há 11 para eu abraçar. Eu parto o pão e dou sequência. Esta é a minha missão. A traição não parou Jesus, a morte não parou Jesus, os demônios não pararam Jesus, a crucificação também não parou Jesus. Ele foi até o final. Você pode dizer isso para alguém? Ele foi até o final. Me ajude a pregar, irmão, em nome de Jesus. Diga para alguém: ele foi até o final. Há uma missão entre nós na noite de hoje, e a missão de Jesus é a mesma missão passada a todos nós. Agora escute o que eu vou dizer aos senhores e senhoras na noite de hoje. Jesus, ao ressuscitar, ele olha para os discípulos, vem em direção dos discípulos, e Lucas registra que por 40 dias Jesus ficou com os discípulos ensinando verdades concernentes ao reino dos céus. Jesus, ele foi até o final, ressuscitou, mas por 40 dias ele precisou reafirmar a missão que os discípulos teriam até a consumação dos séculos. Ora, qual é a missão que Jesus dá aos seus discípulos? A primeira: ser obediente. Obediente por quê? Ser obediente por que motivo? Por qual razão? Porque era justamente debaixo dessa obediência que eles receberiam a promessa do Espírito Santo de Deus. Jesus dá uma ordem a esses discípulos, e a ordem que Jesus dá a esses discípulos é: não se ausentem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, para que do alto vocês recebam a promessa de meu Pai, a saber, o Espírito Santo de Deus que há de vir sobre vós. Havia uma promessa, mas para que essa promessa cumprisse, era-lhes necessário ser obediente. Uma das características de uma igreja parecida com Jesus é ser obediente. Alguém obediente consegue alcançar o sucesso em tudo que faz. Uma pessoa obediente é fiel aos seus princípios. Uma pessoa obediente não se vende em
propostas. Uma pessoa obediente não se corrompe em meio a um sistema corrompido. Quem gosta de Bíblia dá glória a Deus. Paulo, na carta aos Filipenses, eu vou devagar para você comer a palavra, depois nós dá glória a Deus, tá bom? Paulo dá uma característica de Jesus, aliás, uma lição, um exemplo do que era ou quem era a pessoa de Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, diz para nós: e ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente, até a morte de cruz. Aqui está uma grande lição: a obediência te fará herdar tronos, a obediência te fará romper ciclos, a obediência te fará alcançar sucesso, a obediência te fará alcançar o êxito. Jesus foi obediente. Antes da honra vem obediência, antes da promessa vem obediência, antes do sucesso vem obediência, antes do reconhecimento vem obediência. Talvez alguns não vão dar glória a Deus, outros não vão dar glória a Deus, mas eu preciso dizer a todos vocês: não tem como ter êxito, não tem como ter sucesso se não tivermos obediência. O que é que aconteceu com a pessoa de Jesus enquanto mesmo teve obediência? Diz o texto: ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Alguém levantou a mão e deu glória a Deus aqui. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. Todos os homens da Bíblia, todas as mulheres da Bíblia só foram o que foram porque tiveram que ser obediente. Você não vai ver um homem de sucesso, uma mulher de sucesso que não teve obediência. Você pode ver uma pessoa que cresce rápido demais. Alguém pode dizer: nossa, como cresceu rápido demais, como está sendo tão abençoado rápido demais. É notório, é comum a gente ver por aí pessoas que crescem rápido demais, mas esquecem da obediência. Os mesmos que crescem rápido demais são parecidos com o tipo de terra que a semente caiu quando Jesus falou da parábola do semeador. Uma parte caiu em terra seca e logo produziu, mas não tinha profundidade, não tinha raízes. Logo o sol nasceu, secou. Por quê? Porque o sol sempre revela quem é obediente e quem não é obediente. O sol da justiça sempre revela quem é de verdade e quem é de mentira. É por isso que eu não me assusto com gente que cresce rápido demais. Uma hora ou outra o sol da justiça vai nascer e vai revelar se as raízes estão profundas ou se as raízes estão rasas demais. Toda pessoa obediente tem raízes. Toda pessoa obediente é persistente. Toda pessoa obediente chega até o final. Eu vim pregar na noite de hoje. Eu não vim pregar para desobediente não, viu? Eu também não vim pregar aqui para alguém que se encontra na condição de alguém rebelde. Eu vim pregar aos obedientes. Tem algum obediente só para mim saber aqui? Nós, na condição de igreja, precisamos nos parecer com Jesus. Jesus era obediente, sobretudo obediente à sua palavra, aos seus princípios. Agora escute o que eu vou dizer a todos vocês. No capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, nós vemos exatamente Jesus dando uma ordem a estes discípulos: não saiam de Jerusalém, porque vocês receberão a promessa que há de vir sobre vocês. A
saber a promessa de meu Pai. Todavia, se faz necessário nós entendermos um ponto aqui, porque isso é muito importante. Jesus ascendeu aos céus e os discípulos ficaram atônitos e preocupados pelo fato de Jesus ter ascendido aos céus. Alguém aparece do lado de Jesus dizendo: varões galileus, por que vocês estão ansiosos olhando para o céu, atônitos olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que no meio de vós foi recebido, muito em breve, em um dia, ele retornará, ele voltará. Quando os discípulos recebem esta palavra, Jesus desaparece nas nuvens. Aí os discípulos entram em um estado de concordância. Se faz necessário obedecermos a ordem de Jesus. Passa-se um dia, eles estão dentro de um cenáculo, e é justamente dentro desse cenáculo em Jerusalém que eles se reúnem com mais de 500 pessoas. Todavia, a grande maioria retrocede, volta para trás, não é persistente, não é obediente, mas 120 permanecem fiéis à palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que me ouvem aqui. Eu também não estou preocupado e não estou com pressa de você dar glória a Deus, porque eu quero que você coma a palavra. Essa mensagem pode mudar a rota e a vida de alguém aqui. Nós vivemos em uma sociedade, e isso socialmente falando é comprovado, que de 100 pessoas que começam alguma coisa, apenas 20% dessas pessoas vão terminar. É mais ou menos a regra do 80-20. Começa 100, para 80, dá sequência 20, dos 20, alguns poucos vão até o final, a fim de chegar aonde Deus estabeleceu que eles viessem a chegar. Eu estou pregando na noite de hoje, provavelmente eu prego a pessoas que você faz parte dos 80%, ou você faz parte dos 20%. Talvez na noite de hoje a palavra que está sendo pregada vai alcançar 20% do coração das pessoas. 80% vai esquecer do que eu estou pregando daqui a pouco, vai esquecer do que eu estou pregando amanhã. Mas os 20% que permanecer fiéis a esta palavra, muito provavelmente vão colher os frutos desta palavra pregada aqui na noite de hoje. Quando os discípulos entraram dentro de um cenáculo, aqui acontece um fato histórico e extraordinário, porque a última ceia de Jesus foi também em cima de um cenáculo. A última ceia de Jesus também foi dentro de um cenáculo, no andar alto. Agora eu preciso dizer uma coisa a todos vocês: foi justamente em cima de um cenáculo que Jesus fez a última ceia e se despediu dos seus discípulos. Foi justamente no cenáculo que Jesus sentiu o poder da traição. Foi justamente no cenáculo que ele olhou para os discípulos e disse: eu irei morrer, eu serei entregue. Foi justamente em cima de um cenáculo que Jesus passou, talvez, por uma das experiências mais caóticas que um ser humano pode viver. Não tem coisa mais dolorosa na vida de uma pessoa do que você investir numa pessoa e essa pessoa virar as costas para você. Não tem coisa mais difícil de aceitar do que a traição. É extremamente dolorido ser traído. Só fala de traição quem um dia também já foi traído. Jesus foi traído em cima de um cenáculo. Jesus foi traído em volta de uma mesa. Jesus foi traído pelos seus amigos em volta de uma mesa, em cima de um cenáculo. Agora olha para cá, porque eu preciso dizer uma coisa a todos vocês. O mesmo Jesus que teve como experiência pejorativa o cenáculo, agora dá uma ordem aos discípulos: não se ausentem de Jerusalém. Sabe o que acontece no ápice do cansaço, no ápice da desistência? O Espírito Santo de Deus se aproxima dos discípulos no cenáculo. Eu preciso pregar a alguém na noite de hoje. Jesus, ele deu uma ordem. Esta ordem foi entendida, foi aceita. Os discípulos estão reunidos no cenáculo. 80% vão embora, mas os 20% que permanece
13: aqueles poucos que permanecem recebem a promessa do Espírito Santo de Deus em Atos capítulo de número 2. Quem está comigo pode dar glória a Deus por esta palavra. Jesus deu esta ordem, o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos em Atos capítulo 2. Agora olha para cá, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de maneira unânime, e de repente veio um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Agora aqui vai algo extraordinário a todos vocês. Se a missão de Jesus se encerrou em Atos capítulo 1, agora a missão dos discípulos começa em Atos capítulo 2, mas só com o auxílio e ajuda do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós sermos poderosos em obras se o Espírito Santo de Deus não for conosco. Eu posso entender das regras da homilética, eu posso dominar as regras da hermenêutica, eu posso apresentar a vocês um sermão com início, com meio e com fim, mas se o Espírito Santo de Deus não for comigo, a minha pregação será em vão, será vaga. O Abner, a Jéssica podem cantar todos os hinos possíveis a vocês, e eles, diga-se de passagem, pode cantar e cantam muito bem, mas se o Espírito Santo de Deus não for com eles, a igreja não sentirá o poder de Deus, a igreja não receberá o dom de Deus. Mas se o Espírito Santo de Deus for comigo na palavra, se o Espírito Santo de Deus for com eles no louvor, haverá sinais, haverá sinais, haverá sinais. Eu vim pregar para uma igreja na noite de hoje. Você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus abraçou a tua alma. Você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus se aproximou de você, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós estamos aqui. Deixa eu perguntar, alguém já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus? Atos capítulo 2 é a sequência da história de uma obra que Jesus começou. Atos capítulo 2 é a sequência da história daquilo que Jesus começou. Agora escute o que eu vou dizer. Atos capítulo 2 é a sequência da história. Atos capítulo 2 é a sequência da obra que Deus entregou em nossas mãos por meio de Jesus. Agora escute o que eu vou dizer a todos vocês. Não acabou em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 foi o começo, mas também foi o prelúdio daquilo que aconteceria em Atos capítulo 3 e capítulo 4. Não haveria o capítulo 4 se não tivesse o capítulo 2. Não havia o capítulo 10 de Atos se não tivesse acontecido a descida no capítulo 2. Não aconteceria os feitos de Pedro se o Espírito Santo não tivesse vindo no dia de Pentecoste. Não haveria as obras missionárias de Filipe em Samaria se não tivesse a descida do Espírito Santo no capítulo 2. Não teria também a resistência do diácono Estevão se o Espírito Santo de Deus não tivesse descido no capítulo 2. Não teria as obras de Priscila e Áquila se o Espírito Santo de Deus não tivesse descido no capítulo 2. Barnabé seria só mais um frustrado em Antioquia se o Espírito Santo não tivesse descido no capítulo 2. Paulo só seria
uma besta fera me dá retorno. Se o Espírito Santo não tivesse descido no capítulo 2, eu vim pregar na noite de hoje, você não seria ninguém. Se o Espírito Santo não tivesse descido no capítulo de número 2, nós não seríamos sedentos pelas coisas de Deus. Se o Espírito Santo não tivesse descido no capítulo 2, eu não vim pregar para alguém que não gosta de barulho e também não gosta dos dons do Espírito Santo. Eu sinto em lhe dizer, você está dentro de uma Assembleia de Deus. Nós somos o maior movimento pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus não seria a Assembleia de Deus se o Espírito Santo não tivesse descido no capítulo de número 2. Vai virar isso aqui. Eu convido quem gosta de glória, quem gosta de aleluia, quem gosta dos dons espirituais, abre a boca agora em outras línguas, porque o Espírito Santo de Deus desceu em Atos 2, mas ele também se apresenta no meio da Assembleia de Deus em São Pedro, e ele está dizendo: o que eu comecei em Atos 2 ainda está passando no meio da minha igreja. Tem alguém comigo nessa palavra? Abre a boca, diga glória. Levante a mão se você puder, na galeria, aqui embaixo, na minha esquerda, na minha direita. Olha para cá com a mão levantada. Assim anuncia o Senhor. Você só está de pé porque o Espírito Santo desceu em Atos capítulo. Eu já enlouqueci pela palavra. Quem é de glória, abre a boca comigo agora, porque eu estou vendo uma visão de Deus aqui. Enquanto eu estou pregando, a igreja está com a mão levantada. Uma nuvem se aproxima da Assembleia de Deus em São Pedro, e Deus manda eu pregar. Alguém entendeu? Assim diz o Senhor: o fogo não vai apagar, o fogo não vai apagar. Quem é de glória, abre a boca, solta a maior glória que você puder dar agora. Anuncia o Senhor. Ninguém vai morrer na fumaça. A Assembleia de Deus nasceu do fogo, cresceu no fogo, será arrebatada no fogo. Se essa palavra é verdade, abre a boca, solta a maior glória que você. Deixa eu ouvir o barulho de glória, só quem está vivo e ama o Espírito Santo. Nos próximos 30 segundos, não deixe essa igreja em silêncio. Só quem ama o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo, abre a boca. Lia, Calamaia, Decomonusi de Revorgia. O Espírito Santo está passando, está medindo, está revistando. Se você entrou aqui vazio por essa palavra, abre a boca. Quem é de marcha, entra comigo na nuvem agora. Vai cair quem tem que cair, mas a igreja será cheia do Espírito. Abre a boca, abre a boca. Já começou ali. Quem é batizado, entra comigo. Calamanaya,
Mamanasalaia, Uriande Comonusse de Revá. Abre a boca. Quem não é batizado, pega, seja cheio agora. 1 minuto de glória. Eu preciso concluir essa mensagem, mas olha como esse púlpito me deixa, irmão. Eu estava até agora tentando me controlar, mas eu não consigo me controlar. Ainda bem que o Senhor ama as obras do Espírito Santo, porque o Espírito Santo acabou de me dizer: fala para ele que Satanás estava armando uma reunião no inferno para matar ele. Você ia morrer de maneira abrupta, instantânea, porque o diabo está com uma fúria terrível de você. Enquanto eu olho para você, eu vejo você numa maca. Em cima dessa maca eu vejo um transplante acontecendo, e o Espírito Santo de Deus nessa visão me mostra os seus rins comprometidos. O céu disse para mim que visitou você por esses dias, porque se ele não tivesse te visitado, você teria descido à sepultura. A pressão foi de A a Z, de 1000 a 0. A pressão descompensou, mas o Espírito Santo de Deus, cujo eu estou pregando agora, manda eu te dizer: tu não vai precisar de hemodiálise, tu não vai precisar trocar o sangue, porque eu vou passar com saúde em você agora. No glória dessa igreja, saúde, vitamina, virtude desce na tua cabeça agora. Abre a boca, receba a glória de Deus agora. Abre a boca, abre a boca. Não haverá morte, haverá vida, vai descer. Abre a boca, pega a palavra, pega a palavra, pega a palavra, pega a palavra. Entra, Nicole, entra na marcha. Abre a boca, pega palavra agora, agora. Levante a mão o mais alto que você puder. O laço quebrou, 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 quebrou. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. O laço quebrou e nós escapamos. Uma pomba branca acabou de descer aqui. Vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viajar, vai se formar. Pega, pega.
Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Quem está comigo nessa palavra, levante a mão, abre a boca, diga glória. Eu não sou nem besta de pisar na balança do Espírito Santo. Outro dia eu volto a terminar essa mensagem. Eu quero convidar aqui à frente você que quer receber o batismo com o Espírito Santo. Saia do teu lugar agora e vem depressa para o altar. Não abaixa o nível. Não abaixa o nível. Não, tem uma anda, tem uma unção de cura dispensada sobre nós aqui. Sai do teu lugar. André, quero sair daqui hoje falando em mistérios. Quero sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Sai do teu lugar agora. Oriandala salamanaia. Vem depressa. Quero sair daqui hoje falando em línguas estranhas. Sai do teu lugar agora, vem. Esse é o primeiro convite. O segundo convite: você que estava mal de saúde. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui dizendo que vai curar alguém aqui hoje. Sai do teu lugar, sai agora, sai agora. Olha o tanto de gente querendo ser selada com a promessa do Espírito Santo. Orianda lamana salamanaia. Catalamanaia, Jesus. O dom de Deus está aqui, o dom de Deus está aqui, o dom de Deus está aqui. Namaste, não abaixa o nível, fica comigo, fica comigo. Isso. O maior interessado em te batizar com o Espírito Santo hoje é o próprio Deus. Olha para cá. Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Tem certeza? Descruza os braços agora. O Espírito Santo de Deus vai te batizar. Olha para mim. Ele vai te batizar hoje. Você vai sair daqui hoje falando em outra. Não sinta vergonha, porque tem uma labareda na tua cabeça. E o Espírito Santo de Deus vai te batizar aqui agora. A igreja, levante a mão e me ajude a orar. Você que quer receber o batismo com o Espírito Santo, não vai deixar essa casa em silêncio. Vai dando glória. 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 Sobe aqui, meu filho. Sobe aqui, sobe. Não quer subir? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus o Nazareno, renova essa criança. Cura essa criança. Batize essa criança. Agora. 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 Fale em línguas. Agora. Uma criança chorando aqui. Olha que coisa linda. Anda lá, massa da calamaia. A igreja dobre a comunhão. Eu vou encerrar. Eu estou sentindo tão forte a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eu perguntei para essa criança o motivo dela estar chorando. Ela disse para mim que ela está sentindo muito a presença de Deus. Crianças não agem assim. É só se for o Espírito Santo de Deus. De Deus.
de Deus. Prepara o hino, prepara o hino. Escute-me, 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 ouça-me. Eu encerro, o tempo já foi, eu encerro, mas ouça-me. Eu quero saber quem quer receber o batismo com o Espírito Santo. Levante a mão. Levante a mão mais alto que você puder, eu quero saber. Eu quero vocês o mais perto possível desse altar. Eu quero que vocês ouçam-me, ouçam-me. Enquanto os irmãos que vieram aqui atrás de um milagre, atrás de uma cura, permaneçam aqui também. Há uma unção de cura dispensada sobre nós aqui hoje. Deus vai confundir a medicina aqui nessa noite. Mas escute-me, eu preciso fazer um convite. Você que sente no seu coração a necessidade de entregar sua vida a Jesus. André, eu não aguento mais viver essa vida vazia. Saia do teu lugar, eu quero te conhecer. Tem alguém para entregar a vida a Jesus aqui? Retornar a Jesus, tem? Eu quero saber, tem alguém desse lado? Tem alguém? Tem alguém? Manifeste-se com a sua mãe, eu quero te conhecer. Tem aqui uma mulher querendo entregar a vida para Jesus? Não é possível. Eu vou dizer de novo. Tem uma mulher entregando a vida para Jesus ali. Alguém abraça essa mulher aí para mim. Alguém abraça ela em nome de Jesus. Seja bem-vinda, serva de Deus. Aqui é a tua casa. O Espírito Santo de Deus vai entrar na tua vida, vai entrar na tua casa. A sua vida não será mais a mesma. Quem pode abrir a boca e dar glória ao nome de Jesus? Mais alguém? Mais alguém para entregar a vida a Jesus? Eu preciso orar, vou orar. Escute-me. Escute-me, olha para mim aqui, vocês que querem receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não vai batizar ninguém borocrochô. O Espírito Santo de Deus também não vai abraçar ninguém de braço cruzado. O Espírito Santo de Deus não vai batizar também ninguém de boca fechada. A Bíblia diz: abre bem a sua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Tem uma receita para ser batizado com o Espírito Santo. Quer receber? Quer descobrir qual é a receita? Quer saber? Glória, aleluia, glória, aleluia, glória. Vocês vão encher essa casa de glória a Deus e aleluia. E se essa língua estranha, eu estou vendo tanta coisa linda na sua vida, jovem. O Senhor disse para mim aqui, ó, eu vou te formar na faculdade, viu? Eu vou fazer você entrar na universidade. Você pensa que eu brinco quando eu faço promessa? Tu és um fruto de uma promessa. E o Senhor disse para mim assim, ó, eu vou te formar, eu vou te levar, eu vou te trazer. Mas você precisa ser cheia do Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje falando em línguas estranhas, cheia do Espírito Santo. Olha para mim. Olha para mim. Vocês não vão deixar essa casa em silêncio. Estão entendido? E se a língua estranha vir na mente, fala, fala, fala. Porque a carne a essa altura do campeonato já perdeu a força. Vocês estão aqui pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Então a carne já perdeu a força. Essa língua estranha que está na mente de vocês é o Espírito Santo. Eu vou contar até 3. Eu vou começar a orar. E vocês prometem para mim que vocês vão dar glória a Deus sem parar. Se você sentir vontade de correr, pular, abraçar alguém, fica à vontade. Aos irmãos que vieram atrás de cura, estenda a mão em sinal de recebimento agora. Vai descer uma descarga de cura sobre a igreja. Se você sentir vontade de pular, correr, cair no chão, fique à vontade, porque você não vai aguentar ficar de pé com a glória que vai cair sobre vocês. Lamana Santa Lamana Calamaia. A igreja que ficou na nave vai estender a mão para cá. Eu conto 1, Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada. Eu conto 2, faz o que precisar fazer, porque quem faz é o Senhor. Eu conto 2,5, seja cheio agora. Eu conto 3,
pessoa